Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência nas aulas nossas, né? E um ponto que eu quero abordar hoje com vocês é que nós falamos até então, né? Um pouco sobre arte e design, mas não houve uma diferenciação entre um e o outro, né? Eu quero hoje deixar um pouco mais claro essa questão para vocês e diferenciá-los bem, né? Definir exatamente o que é arte, o que é design e, de certa forma, dar um direcionamento para a gente, né? Do que essa disciplina vai trazer aí no futuro para a gente, tá certo? Bom, primeiro, né? Vamos definir o que é arte e o que é design, né? E depois a gente faz um encerramento dessas duas questões para a gente ter esse direcionamento, tá certo? Bom, arte. A arte, a palavra arte, né, ela tem origem no latim, que significa agir e que também corresponde, né, no grego a técnica, que significa técnica, habilidade e tal. Quando a gente fala em arte, fica muito subjetiva, é uma coisa que a gente não tem uma clara definição, principalmente quando a gente coloca os dois campos, né, arte e design, lado a lado, fica um pouco mais complexo, mas eu acho que a gente vai conseguir com essas aulas aqui deixar bem claro esse ponto, né? Apesar de a arte falar aqui a respeito de técnica, né, de agir, né, a origem da palavra, né, se você pegar o que a palavra significa, mas com o tempo, né, essa concepção ela foi mudando, né, ela tem uma mudança temporal no significado da palavra arte desde que a palavra em si surgiu, né? Então, arte, o que a gente pode entender por arte? Arte, a gente pode pensar que ela tem origem também em ordens de manifestações estéticas, né? Então, que ela busca a questão de mostrar a beleza, tem equilíbrio, harmonia, revolta, né? Mostrar o que a pessoa está sentindo naquele momento, uma raiva, um ódio, ou que seja amor, ou que seja qualquer outro sentimento que a gente possa colocar. E misturando tudo isso, né? A questão da harmonia, de cores, a harmonia de objetos, de elementos, a questão mantendo um equilíbrio entre esses objetos que a gente pode utilizar na criação da arte, né? Ela também, a arte, né, ela é com intenção, né? Ela tem a intenção de estimular, né, os sentidos. A gente pode pegar, já vi algumas galerias de artes, né, que o objetivo dela é aguçar algum sentido da pessoa, né? Sei lá, a visão, pode ser a audição, pode ser o olfato, tudo isso pode se misturar dentro da arte, né? E a questão também, né, para transmitir emoções, ideias, né, uma maneira da pessoa pensar, né, do artista pensar. Então a arte tem esse objetivo também de provocar, de fazer com que a pessoa pense em novas situações, pense em situações passadas de maneira a trazê-la pro presente. Então a arte ela é muito ampla, não é uma coisa tão simples quanto uma palavra de quatro letras, né? Ela também ela pode ser influenciada, né? Ela tem um processo sociocultural e um momento histórico, né? Então o que a gente considera como arte hoje, daqui 10, 15, 20 anos, ela vai refletir o que é o pensamento dessa época, a maneira com que a gente vive nessa época. Então, se a gente olha quadros lá do passado, esculturas lá do passado, a gente tem que entender que eles estavam dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto sociocultural que fez com que aquela arte surgisse. Então, ela também ela vai mudando com o decorrer do tempo, né? E a arte, ela faz parte da natureza humana, né? Então a gente quer se expressar, e uma das maneiras da gente expressar é utilizando a arte, né? Então está inerente a gente, é uma coisa que está dentro de todo ser humano, querer se expressar, querer mostrar de alguma forma ou de outra o que sente, como se sente, como tentar mudar a maneira com que outra pessoa pensa. Então está muito, muito intrínseca a nós, ao ser humano, né? Bom, peguei aqui um exemplo, né, o Salvador Dalí, olha como é que ele fala a respeito de arte. Estou pintando quadros que me fazem morrer de alegria, estou criando com absoluta naturalidade, sem a menor preocupação estética. Estou fazendo coisas que me inspiram com uma profunda emoção e estou tentando pintá-los com honestidade. Ou seja, foi uma maneira com que
expressou o processo criativo dele, expressou a maneira com que ele via a arte, a maneira com que ele criava a arte, né? Aqui a gente tem um quadro que ele pintou, né? Chama Face da Guerra. A Face da Guerra foi um quadro que ele pintou em 1940. Se a gente pensar 1940, vamos pensar a questão do contexto histórico. 1940 a gente estava num período da Segunda Guerra Mundial, né? Então, vejam que aqui é uma representação, né? Eu fui ler a respeito dessa pintura, então tem muitos elementos dentro dela que dizem a respeito desse contexto de guerra, né? Você pode observar aqui, né, um rosto que está mostrando pavor, né, que está mostrando medo. Se você olha para essas laterais aqui, né, parecem, a primeiro momento que você olha, parece algumas raízes e tal, mas se você fixa o olhar, você está vendo que são serpentes, as serpentes prestes a atacar este rosto. E depois uma coisa cíclica, né, uma coisa que dá uma ideia de que está sempre acontecendo, porque olha, dentro de cada um dos olhos e da boca, você tem a representação da imagem novamente e assim por diante, fazendo uma outra representação, tudo mostrando um terror cíclico. Então isso foi uma das maneiras que ele encontrou de se expressar, mostrar que ele sentia pavor, que ele sentia medo através da pintura em relação à guerra. Então é a maneira que Salvador Dalí encontrou de expressar aquele momento relacionado à guerra. Aqui nós temos outro também de Pablo Picasso, né, que é chamado de Guernica. Guernica também foi pintado em 1937, também estamos dentro do período da guerra. E esse quadro ele tem, se a gente parar para analisar e entender como é que ele está representando isso, a gente pode ver, por exemplo, olha, aqui na parte de baixo, para demonstrar também a questão do terror relacionado à guerra, a gente tem um soldado aqui na parte de baixo, um soldado morto, né? Também temos aqui nessa parte uma mãe que está chorando pelo seu filho, olha aqui. Então, tudo isso representando o pavor, o horror que a guerra representava naquele momento. Eu peguei dois quadros que representavam, vamos colocar assim, questões mais relacionadas à guerra, porque o impacto é maior, a gente consegue notar as questões mais claras, principalmente que não são obras tão antigas, e é uma coisa que a gente sempre está estudando, sempre ouvindo falar sobre a guerra, então fica fácil para a gente criar a associação do que ocorreu com a pintura que o artista fez. Então tem muitas outras representações aqui, se a gente parar para analisar essa obra de arte em si, tem muitas representações que mostram o pavor, o horror que uma guerra ocorre, tá certo? Então, de certa forma, a gente tem a arte como uma forma de expressão também, né? Uma forma de mostrar sentimentos, de mostrar revolta, de mostrar alegria. Então, como eu falei mais no início, ela tem por tendência a mostrar as nossas emoções e provocar emoções nos outros também, né? Aqui algumas definições, olha, para vocês verem. A arte é uma forma de ser humano expressar suas emoções, sua história, sua cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. Isso aqui a gente pode pegar num contexto bem histórico mesmo, né? Então, o momento que a gente vive, a gente expressa de uma forma, pode ser que daqui a algum tempo não seja tão expressivo, pode ser que quando a gente olha para o passado, um contexto que a gente hoje talvez não dê tanta importância, ou que a gente dê muita importância, não significasse tanto lá no passado. Então a história, a representação do sentimento pela arte, ela tem esse fator histórico como um valor, né? Ela um peso de valor, né? Mais uma questão aqui. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras. Muitas vezes, quando a gente fala arte, a gente já remete na cabeça da gente um quadro, uma pintura, um pintor famoso. Mas não é só isso, né? A gente tem a música como uma forma de representação artística, tem a escultura, o mais conhecido é claro a pintura, né? A sétima arte, que é o cinema, a dança, né? Então tem muitas outras formas de fazer a representação do que é arte, né? Então é uma infinidade, é uma coisa gigantesca.
De onde que vem a arte? A arte ela tem de uma questão que só nós seres humanos temos, que é a imaginação, né? A imaginação é o que diferencia o ser humano de qualquer outro ser vivo. A gente tem capacidade de imaginar, a gente tem capacidade de dentro da nossa cabeça de criar imagens, criar questões que a gente pode passar para algum objeto, né? Seja ele uma escultura, seja ele a pintura, seja ele a dança. Então isso é o nosso diferencial, né? Como ser humano, a gente tem a imaginação como um fator para a criação da arte, certo? E agora, em contrapartida, a gente começa a trabalhar a questão do design, né? O que é o design? Para que serve o design? Como é que funciona o design, né? Também o design, né, tem origem em palavras do latim, né, que significa desenhar ou marcar, né? E segundo o dicionário Michaelis, né, a gente tem uma concepção da palavra design como sendo um projeto ou planejamento, certo? O design é um conceito que pode ser chamado como um projeto ou planejamento de algo. Aqui a gente começa já a ter uma ideia. Apesar da gente ter o design com uma origem na criatividade, né, na imaginação também, mas ele não tem um principal conceito que é da arte, né, que é provocar emoção, de provocar algum sentimento em você. Ele tem como um dos principais pontos resolver alguma situação, propor a solução para algum determinado problema, e isso normalmente acaba que tendo uma estética diferenciada de outras soluções que podem ser apresentadas, tá? Então, mais algumas questões aqui, né, falando sobre o objetivo do design, né? Todo design é objetivo e tem um propósito. Antes de qualquer projeto de design sério, é feita uma pesquisa de campo, público-alvo é estudado, entre outros. Portanto, desde o começo do projeto deve-se ter um objetivo final, algum lugar para se chegar. Ou seja, a gente vai ter um problema. Aquele problema, a gente vai estudar aquele problema e propor uma solução. Vamos pensar. Mais à frente eu vou citar um pouco essa questão, esse exemplo, mas eu tenho uma cadeira, eu quero propor uma maneira dessa cadeira ser diferenciada, que eu possa vendê-la mais fácil, que eu possa torná-la mais agradável. Vamos sair do padrão da cadeira que a gente conhece. Então, esse seria um propósito, né? Um objetivo que a gente tem, melhorar aquela cadeira. Então, vejam que é uma diferença. O design tem um objetivo a se chegar. A arte ela não tem um objetivo. Ela provoca, mas ela não existe um objetivo para a arte. O design ele é voltado para o mercado, né? Então, o mercado que consome o design. Não é uma questão muito subjetiva. A gente produz algo voltado para o design para que o mercado consuma. A gente está pensando de maneira capitalista aqui mesmo, né? O design quer que todos entendam os objetivos da proposta envolvida, né? Então, quando eu vou construir uma cadeira, e essa cadeira, eu determino que essa cadeira, ao invés dela usar 3 pernas, ela vai utilizar uma coluna de sustentação. Eu vou ter que dizer o porquê daquele objetivo daquela coluna de sustentação. Tá? Então, posso pensar, por exemplo, que o design para uma cadeira voltada com uma coluna de sustentação é que ela ocupe menos espaço. Talvez para um apartamento menor, ela tenha um objetivo de ser. Então, tem várias questões que a gente pode tratar dentro de um objetivo do design, né? Bom, falando aqui na questão da cadeira, né? Olha, o design não é apenas estética. Ele tem uma função, resolver problemas. Ele precisa de uma justificativa para existir, um conceito. O design nasce de uma necessidade, portanto, o que dita o êxito de um projeto são seus resultados e eficiência. Então aqui a gente tem cadeira. Uma cadeira, por mais que eu redesenhe, modifique ela continua tendo a função dela. Ela continua sendo cadeira. Claro que com desenhos mais conceituados, com artistas com designers, aliás, na verdade, renomados que fizeram o projeto, ela tende a ter um valor estético diferenciado e também a questão de valor, de custo dela, né? Quanto que esse produto, quando chegar no mercado de trabalho, quanto que ele vai custar. Então, uma cadeira básica, que é o que a gente mais conhece, olha aqui, é uma outra cadeira.
um design diferente, uma maneira diferente. Talvez para compor um ambiente essa cadeira seja melhor do que esta. Talvez num ambiente moderno essa cadeira fique mais agradável do que esse tipo de cadeira. Aqui nós temos uma outra cadeira também, tá? Parece mais uma poltrona, mas é uma cadeira. Essa cadeira aqui foi feita por dois irmãos, né? Dois designers brasileiros, que são os irmãos Campana. Então, enquanto, vamos pensar assim, olha, ficou bonita, ficou bacana, enquanto essa cadeira talvez custe um valor, essa daqui vai estar custando 100 vezes o valor dessa daqui. Por quê? Porque ela tem a assinatura de um designer famoso, ela tem um designer mais... que a gente pode colocar assim, que seja único, que não vai ser, que não é cópia, que ele foi criado da imaginação de alguém. Então, mas não deixou de ter a função, continua sendo cadeira. O propósito dela, dessa daqui para essa daqui, vamos pensar aqui, uma cadeira comum básica, o propósito dessa aqui diferenciada foi para compor um ambiente mais moderno, mais jovial, um ambiente mais que necessite de uma cadeira que seja diferenciada dessa, que não haja um contraste entre o ambiente que está esse tipo de cadeira com esse daqui. E também a mesma coisa se aplica aqui. Esse tipo de cadeira cabe num ambiente que esse daqui talvez não coubesse. Então, o design pensou nessa situação. Claro que a gente não pode pensar no design unicamente para a gente trabalhar essas questões estéticas. Ele tem uma questão funcional, né? Ele vem para resolver problemas também, né? Então vamos aqui a falar um pouquinho mais agora a respeito da importância do design. Apesar de podermos encontrar indícios sobre design desde a pré-história, ele passou, né, a ter mais valor a partir da Revolução Industrial. Eu penso que essa questão foi porque a partir da Revolução Industrial ele começou a entrar com um processo de resolver problemas, não só mais de criar uma questão esteticamente mais bonita, mas para entrar para resolver problemas, né? O design está praticamente em tudo que utilizamos e consumimos. Está no celular, no carro, no computador, na cadeira, na televisão e por aí vai. Se a gente pensa, por exemplo, na questão de carro, a gente pensa na questão de design de carro, se a gente pegar aqueles carros lá da Ford, lá do começo, todos quadrados, mas a velocidade dele era bem baixa. Hoje os carros têm uma velocidade muito mais alta. Então o design teve que estudar a aerodinâmica, né? Saber como é que um carro numa velocidade maior, como é que o atrito entre ele e o ar fizesse com que gastasse menos combustível, para que ele se desenvolvesse melhor, para que ele, com a mesma potência, pudesse ter mais velocidade. Então o design entra nesse ponto, para solucionar um problema que foi encontrado com a evolução dos carros. Embalagens, né? Se vocês pensarem assim, lá no passado, a maioria das embalagens, elas eram de metal. Então o metal começou a se tornar um produto mais caro. Então aí vem o design e cria essas embalagens de longa vida, tipo esses leite que a gente tem hoje, leite de caixinha, né? Como é que chama? Aqueles extratos de tomate que antes eram em latinha, hoje praticamente quase todos vêm em caixinhas. E televisão. A gente tinha as TVs de tubo lá do passado, foi evoluindo, a tecnologia evoluindo. Por que a gente tinha que manter aquele espaço gigante que uma TV tinha, sendo que não há necessidade? Uma TV hoje de LED, ela precisa ocupar muito menos espaço. Então, o design entra ali para tornar aquela TV, aquele carro, aquela cadeira, seja lá o que for, num produto mais que possa ser mais consumido, um produto que possa ter mais agradabilidade quando a pessoa olha, quando a pessoa toca. Ele tem esse objetivo de solucionar um problema, de tornar aquele produto mais vendável, né? Que possa ser mais consumido, né? E aqui a última frase, né, fala assim: você pode não perceber, mas o design é capaz de transformar negócios e vidas. E realmente se a gente pensa, o nosso celular, um celular que antigamente era só teclas, o design entrou nele e foi transformando tanto que hoje ele deixou de ser unicamente um celular para fazer ligação, e hoje ele é um objeto que a gente tem para resolver inúmeros problemas. E a ligação praticamente ficou como uma questão secundária. Então, ele transforma negócios, né? Ele tem esse poder de transformação gigante mesmo, né? Então aqui, olha, dois exemplos bem básicos do que o design pode fazer, né? Olha, todo mundo conhece baldes. Um baldezinho básico, vem o design
e olha para ele e procura maneira de torná-lo mais prático no dia a dia. Então fez esse chanfro aqui na parte de baixo, essa abertura na parte de cima, que você pode apoiar as mãos. Facilita muito mais você pegar um balde desse do que um balde comum para transportar qualquer tipo de líquido, né? Você vê, por exemplo, vá fazer uma limpeza em algum ambiente mais extenso, você precisa de utilizar o balde, é muito mais prático você usar esse do que utilizar um que não tivesse uma abertura. Olha aqui uma outra questão do design, que é que ele entrou para fazer essa atuação. Os primeiros aviões, quando foram fabricados, as janelas deles eram totalmente quadradas, e a pressão que acontecia nessas janelas era muito grande. Muitas janelas estouravam quando o avião estava em operação, elas estouravam. E aí eles foram observando que quando a janela era arredondada, que esse atrito, né, que essa pressão ela não era tão grande. Então o design entrou aqui nesse ponto. Tornou as janelas, que eram antigamente quadradas e fazia com que o risco de que a janela explodisse, estourasse, né, pela pressão, foi reduzido, colocando-se a janela no formato arredondado. Então, isso é uma ação do design dentro de solução de problemas, tá certo? Para finalizar essa questão, essa diferenciação entre arte e design, vem aqui duas questões que são que dá uma definição bem exata do que é uma e do que é a outra, né? O design busca respostas, né? Então eu tenho um problema e ele vai procurar uma solução. Por exemplo, eu tinha lá no passado uma cadeira de roda que era necessário alguém empurrar aquela cadeira de roda. O design foi estudando aquela cadeira de roda ao ponto de chegar um momento que a pessoa conseguia utilizar a força do braço para movimentar a cadeira de roda. Então ele veio e buscou uma resposta para aquele problema. Aqui, se nós observarmos essa imagem, esse personagem está falando, eu preciso comprar água. Então, ele está tendo um desejo despertado de comprar água, talvez pela maneira com que essa propaganda utilizou do design de uma garrafa de água. Então, aqui o design está procurando alguma solução, está procurando uma solução para algum problema. Quando a gente parte para a questão da arte, né, a arte faz perguntas, né, ela não traz respostas, ao contrário do design. A arte, nesse ponto aqui, se observarmos essa imagem, a gente tem esse resumo, né? A gente tem uma fotografia aqui que remete a alguém que está bebendo água, que está com sede, que talvez, nesse quadro, que está representando nesse quadro aqui, que talvez não tenha tanto acesso à água quanto a gente tem, né? Então aí a pessoa se questiona, né? Ela vai se perguntar, né? E vai tentar concluir alguma coisa dali, né? Vai falar assim, olha, eu preciso estar economizando água. Certo? Então, há essa diferença grande, né? Guardando essa frase aqui, vocês vão ter essa noção exata do que é a diferença entre design e arte, né? Design busca resposta, a arte faz perguntas. Mantenham isso na cabeça que isso vai facilitar para a gente lá na frente, para que a gente, quando formos trabalhar com a utilização de algumas técnicas de design, que a gente possa ter essa diferenciação do que vai ser arte e do que vai ser design, vai ajudar a gente na disciplina mais lá para frente, tá certo? Bom, por hoje é só, eu espero que tenha ficado claro isso aí para vocês, e numa próxima aula a gente continua, e espero que vocês estejam se cuidando aí nesse período meio difícil que nós estamos passando aqui pelo país, tá certo? Uma boa tarde para vocês, até mais.